Gente, vamos conversar rapidão sobre Meu Ayrton, por Adriane Galisteu? Roda a vinheta! Se você tem mais de 35 anos, assim como eu, você vai se lembrar claramente do dia 1º de maio de 1994. Era domingo e todo o país estava em frente à TV para assistir o Grande Prêmio de Imola. Pouco nós vamos curtir juntos em todas as suas emoções. O Grande Prêmio de San Marino, terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994. E foi nesse Grande Prêmio que vimos o acidente que matou o piloto Ayrton Senna da Silva. Motor Ford é a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. De lá pra cá, a gente já viu essa história várias vezes. Eu e você, que tá aí do outro lado, que já deixou um like inclusive, que já se inscreveu aqui no canal, vai se lembrar bem que de lá pra cá, várias vezes ouvimos essa história sobre o Senna, sobre o Ayrton Senna, né? A gente ouviu a versão da família, a gente ouviu a versão da Xuxa, a gente ouviu a versão de amigos e agora a gente ouviu a versão da história da Adriane Galisteu, que era a namorada do Senna na época do acidente. Eu assisti essa série, confesso que eu tava bem empolgada para assistir a série, porque todo mundo sabe que existe uma tensão muito grande entre a família do Senna e a Adriane Galisteu. Ao que tudo indica, me parece que é, assim, sempre dá a impressão de que é por questões de classe, né? A Adriane conta no documentário que ela veio da Lapa, ela teve um pai alcoólatra, um irmão dependente químico, ela começou a trabalhar muito cedo, ela começou a modelar ainda criança, ela sempre ajudou em casa, teve que cuidar da mãe, né? Então a gente vê que tem umas questões ali que são muito diferentes. Quando você vê a vida da Galisteu e a vida do Senna, você vê assim que os dois não vieram do mesmo mundo. Eu lembro claramente desse dia, do dia do acidente. Os meus pais, eles gostam muito de assistir Fórmula 1 e eu lembro, né, da gente ter terminado de tomar café da manhã e aí todo mundo assistindo o GP de Imola e aí eu lembro claramente da cena do carro do Senna indo rumo ao muro e rolar toda aquela tensão de, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que ele vai sobreviver? Eu acredito que todo mundo que tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, ou que seja mais velho, vai se lembrar também muito bem desse dia. E a comoção que veio depois com a morte do Senna. Você pode não gostar do Senna, você pode achar a Fórmula 1 um esporte extremamente elitizado, o que eu também acho, mas foi inquestionável, porque a gente viveu isso. Quando o Senna morreu, realmente a comoção nacional foi muito grande, Teve transmissão do velório, a gente assistiu o cortejo fúnebre, várias entrevistas, vários depoimentos, várias coisas. E teve uma coisa naquele dia que ficou assim muito confuso, que foi a Xuxa mais próxima do caixão do Senna do que a Adriane Galisteu. E isso também fica muito claro no documentário da Adriane Galisteu. Havia, né, uma certa preferência por parte da família do Senna pela Xuxa, porém o relacionamento deles já tinha terminado há muitos anos e nem foi um relacionamento tão romântico, né? Sempre término e volta, indo e voltando, aquela coisa toda. No documentário da Xuxa, inclusive, fica também assim, fica claro que o relacionamento não durou mais tempo por conta da Marlene. Esse fim de relacionamento foi debitado na conta da Marlene Matos. Mas a Xuxa já era a Xuxa. A Galisteu, ela estava começando, ela tinha já assim, uma certa notoriedade, mas não ao ponto de ser uma pessoa que poderia ser vista pela família Senna como uma deles, como se fosse assim, nós pertencemos ao mesmo mundo. Então a gente vê que tem tensões assim muito sérias, mas também não muito explícitas. Assim, ninguém, pelo que a Adriane Galisteu conta na série, no documentário, não há uma briga direta entre ela e a família do Senna, ou entre
a família dela e a família do Senna não tem assim uma tensão tão explícita, mas existe uma certa rejeição ali muito velada, sabe? Pelo menos foi essa impressão que eu tive, que não era uma coisa tão explícita assim, né? Explícita no sentido de nós não reconhecemos essa mulher como companheira do Ayrton, não havia nada tão público. E eu acho que vendo o documentário fica muito evidente assim, acho que o velório do Senna deixou isso muito explícito, né? As cenas do velório, por exemplo, a Galisteu tá o tempo inteiro com os amigos do Senna, ela não recebe nenhum apoio por parte da família, ela não é amparada nesse momento por ninguém da família, ninguém, sabe? E eu também lembro dessa cena, que quando a Xuxa chega, ela tá abraçada com os familiares do Senna, ela se aproxima do caixão do Senna, a Galisteu, ela não teve esse mesmo tratamento, e ela estava com ele. Lembrando, vamos relembrar, que o namoro do Senna e da Xuxa não foi um namoro que foi, assim, as mil maravilhas, eles brigavam muito, inclusive, e foi um relacionamento marcado por muitos términos e voltas, tá? Não foi uma coisa assim, ai, que casal fofo, ai, que tudo. Não foi assim, tá? Mas, no entanto, na hora da morte, na hora de velar o Ayrton Senna, quem teve tratamento de namorada, né, ou de viúva, como se fala na série, foi justamente a Xuxa. Mas o que eu achei da série de modo geral? Achei que prometeu muito e entregou, assim, quase nada. Pra ser bem sincera, tem 2 episódios, eu não sei se vai sair mais, inclusive, assim, se sair, eu vou fazer outro vídeo sobre a série, mas assim, até agora só tem 2 episódios, inclusive no último episódio já dá, assim, um ar de fechamento mesmo, assim, e eu esperava mais, sabe? Eu pensei que ia ter, assim, mais detalhes, ia ter mais coisas, assim, que nunca foram ditas. Tem algumas coisas que são faladas lá que realmente eu, pelo menos, nunca tinha visto isso em público, né? Isso ter sido publicado de alguma forma. Mas, cara, pelo tanto de coisa, sabe? Pelo tanto de promessa, podia ter sido mais, sabe? Pelo fato também de ser um documentário feito por uma pessoa que teve um relacionamento com o Senna, né? Assim como outros documentários que são feitos por pessoas que têm uma relação afetiva, uma relação muito próxima com quem está sendo mostrado no documentário, tem muita coisa que ficou muito também no campo da saudade, né? O que é normal, o que é legítimo, né? O Senna teve um fim de vida muito trágico, todo mundo viu o cara morrer, né? Ele morreu, né? Todo mundo tava tomando café da manhã e viu o acidente, né? Então, assim, tem também esse teor, né, de uma pessoa que tá com saudade, de uma pessoa saudosa, de uma pessoa que tem ainda um afeto muito grande por aquela pessoa, né? Então, quando a gente vê documentários assim, dificilmente a gente vê podres dessas pessoas, sabe? Há um ímpeto de preservar a memória, e normalmente quando se fala em preservar a memória, se fala de se preservar a parte boa, né? Então, dificilmente documentários feitos ou liderados por pessoas que têm essa relação afetiva, dificilmente eles vão falar assim, fulano era um merda, fulano era um bosta, nossa, era horrível. Dificilmente documentários vão ser assim. Então, eu acho que faltou. De modo geral, não é ruim. O documentário não tá ruim, mas podia ter, eu particularmente, eu tava esperando bem mais. Esperava umas revelações mais bombásticas. Teve algumas coisas que foram faladas que já foram um pouco chocantes, assim, que eu não vou falar aqui porque senão vai ser um spoiler, mas assim, tem algumas coisas que você fica assim, caraca, bicho, que rolê. Mas sabe, quando você fica assim, vai ter mais coisa vindo disso, além disso aqui tem mais? Você fica com esse gostinho, sabe? Fica faltando. Não é ruim, mas você quer mais e não tem. Obviamente, ninguém da família do Senna quis participar do documentário. A Xuxa também foi convidada, pelo que eles falaram, e também ela não quis participar.
Ambos alegaram questões contratuais, mas ficamos por isso mesmo, tá? Assim, até agora só tem 2 episódios. Se surgir mais, eu venho aqui e falo pra vocês. A série é muito legal, tá bem produzida. Ver também um pouco da história da Galisteu também foi muito inspirador também, porque eu particularmente, eu não sabia que a Galisteu tinha passado por tantos problemas na vida, sabe? Pra mim, ela era uma modelo. Até então, eu via a Galisteu como uma modelo que tava no começo de carreira e que começou a namorar um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo, né? E aí a gente vê que, na verdade, não era bem assim, né? E eu fico feliz também de ver que, mesmo com tudo que ela passou, não só com o Senna, mas o que ela passou ao longo da vida, assim, ela tem encontrado forças também para superar. Porque ela teve que lidar com questões muito pesadas muito cedo, muito nova, inclusive. Mostra também na série os assédios que ela sofreu por parte da imprensa, principalmente depois da morte do Senna. Essas suspeitas de que ela estava usando a morte do Senna para se promover, ou que ela usou o Senna para poder se beneficiar, enfim, todas essas suspeitas de que ela era uma pessoa golpista. Foi interessante ver esse lado da Galisteu que eu não conhecia. Mas no que diz respeito à história do Senna, achei que poderia ter sido mais, assim. A gente vê, assim, umas nuances da história do Senna, assim, algumas coisas do Senna, assim, que eu particularmente não imaginei que existiam. Mas fica ali esperando um negócio a mais, uma coisinha aqui, sabe, mais, né? E não tem, tá? Então, se você vai assistir a série esperando isso, saiba que não tem, tá bom? Mas você já assistiu a série Meu Ayrton por Adriane Galisteu? Se você assistiu, já deixa o seu comentário aqui. Se você conhece alguém que não viu a série e quer preparar essa pessoa para isso, já manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Me conta também se você lembra como foi a morte do Senna, se você lembra como era os domingos de manhã, quando a gente tinha Ayrton Senna do Brasil correndo pelas pistas aí do mundo todo, tá bom? Um beijo e até a próxima! Aí vem Senna na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton!